tormento, amor, e faz parte. Toninho solta, quase sem pensar, que Hortência está ficando completamente maluca. A palavra cai pesada no ar. Hortência se vira na hora. Firme. Diz que não está louca. Que está cansada. Cansada de apanhar da vida. E das pessoas. Toninho insiste. Pergunta se ela pretende mesmo voltar para aquela casa. Voltar para ser humilhada, maltratada, enxotada pelo tio dele. Hortência respira fundo. O aperto no peito é visível, mas a voz sai segura. Ela deixa claro. O tio de Toninho nunca mais vai encostar um dedo nela. Nunca mais. E se ele tentar expulsá-la outra vez? Ela enfrenta. Porque aquela casa também é dela. Ela não vai sair como se não tivesse direito a nada. O silêncio pesa por alguns segundos. Hortência então confessa que não pode mais continuar na pensão. Não daquele jeito. Não com Juan ali. Exposta, julgada, observada o tempo todo. Toninho engole seco e pergunta o que realmente o incomoda. Se Dolores comentou sobre a desconfiança dela. Hortência confirma. Diz que Dolores sabe. Sempre soube. Toninho vai além. Pergunta se Dolores pediu que ela não contasse a ninguém. Que foi ela quem encontrou Juan na Santa Casa de Misericórdia. Hortência confirma de novo. Sem hesitar. Foi ali. Foi naquele lugar frio. Que deixaram o filho da pobre Juliana. Ela fala com convicção. Com responsabilidade. Com a coragem de quem decidiu proteger uma criança. Mesmo sabendo que isso traria consequências. Hortência afirma, olhando direto à frente. Juan é filho de Juliana. O ar fica pesado. Damião, que conduz o coche em silêncio absoluto, aperta as rédeas. O rosto dele endurece. Por dentro, tudo volta. O passado invade com força. Ele se vê novamente naquele dia distante. Ajudando Mariana. Levando o filho de Diana. Deixando a criança na Santa Casa. Lembranças que não o abandonam. Culpa que nunca se cala. De repente, Damião puxa as rédeas com força. O coche para bruscamente. Hortência se assusta. Pede que ele continue. Mas Damião não olha para trás. A voz sai baixa. Decidida. Eles vão voltar para a pensão de Dolores. A decisão cai como um golpe. O clima entre Hortência e Toninho se tensiona imediatamente. Toninho observa tudo em silêncio. O olhar carregado de preocupação. Ele entende o peso daquela escolha. E a frustração da mulher que segura o filho nos braços. Em outro ponto da história, Gomecindo sai da casa à venda depois de observar cada detalhe do interior, ao lado de Marco Antônio. Ele comenta que o imóvel é excelente, bem construído, espaçoso. Aposta que os donos devem estar pedindo uma fortuna. Marco Antônio pondera. Levanta a possibilidade de que os proprietários estejam passando por dificuldades financeiras, que talvez precisem vender. E rápido. A observação faz Gomecindo refletir sobre o valor real da casa, e sobre o que teria levado os donos a tomar essa decisão. Enquanto isso, Maria pergunta com cuidado se Rosana está mesmo vivendo bem naquela casa. Rosana garante que sim. Diz que Janete já não sabe mais o que fazer para agradá-la. Mas a tranquilidade não é completa. Rosana demonstra preocupação com os comportamentos da mãe. Lembra, ainda assustada, que Madame Janete chegou a arremessar uma travessa de macarrão durante o jantar. Uma cena inesperada, que deixou todos em choque. Mas Maria comenta, com meio sorriso cansado, que se estivesse no lugar da Madame, provavelmente faria o mesmo. Diz que entende, que há situações em que a raiva explode antes da razão. Rosana escuta, e rebate na hora. Lembra que o macarrão vinha justamente da fábrica que o Sr. Francisco montou para a amante. Cada palavra sai firme. Ela reforça que sabe muito bem o que está fazendo com a própria vida. Maria observa em silêncio por um instante. E então questiona, com cuidado, se Rosana realmente compreende as consequências das próprias escolhas. O contraste entre a experiência de uma e a juventude impulsiva da outra fica evidente. Ao mesmo tempo, Tizil comenta que está esperando o pai voltar para poder ir à escola. Mostra preocupação. Tem medo de perder várias aulas naquele dia. Diana tenta tranquilizá-lo.
Diz que ele é inteligente, que não vai fazer falta. Mesmo assim, a inquietação permanece. Logo depois, Tizil se vira para Juliana. Pergunta se ela sabe por que Damião levou Hortência embora. Juliana confirma. Explica que houve uma briga com o marido, e que Hortência precisou voltar para tentar fazer as pazes. Mas Tizil quer mais. Insiste. E então diz o nome do marido de Hortência. Hernandes. O impacto é imediato. Juliana fica em choque. O rosto perde a cor. Ela permanece em silêncio por alguns segundos. Tempo suficiente para que todas as lembranças retornem de uma só vez. Cada palavra que ouviu no passado. Cada detalhe que parecia solto. Tudo começa a se encaixar. Tizil acrescenta, com naturalidade, que o pai contou que o filho de Juliana foi adotado por um casal de espanhóis. Juliana respira fundo. Com as memórias ainda vivas, ela corrige. Diz que foi a mãe de Juan quem entregou a criança para Hortência criar. E recorda, com nitidez dolorosa, o instante em que Dolores lhe contou isso. A lembrança prende por dentro. Ela fica imersa no passado, sentindo o peso de tudo o que foi escondido, e de tudo que agora começa a vir à tona. Juliana então responde, com a voz baixa, que foi Dona Dolores quem cuidou de toda a situação. Admite que, naquela época, não sabia que o marido da filha de Hortência se chamava Hernandes. A surpresa é real. E a confusão também. Ela tenta assimilar a complexidade dessa história. Juan. Hortência. O nome que não sai da cabeça. Enquanto isso, Hortência pede que Damião a leve de volta para casa. Damião assume o comando do coche. Segue o caminho normalmente. Hortência permanece em silêncio. Pensativa. Segurando o filho com força nos braços. Refletindo sobre tudo o que aconteceu. E sobre o que ainda precisa enfrentar. De volta à pensão. Tizil comenta que o pai vai demorar. Decide ir embora. Ele se despede de Dolores com um abraço rápido. E um aceno de mão. Juliana agradece com carinho. Abraça Tizil. Toca de leve o rosto dele. Quando vê seguir em direção à escola. Sente uma pontada no peito. É saudade. E é preocupação. Misturadas no mesmo silêncio. Francesco demonstra satisfação ao ver o Sr. Gomesindo hospedado em sua casa. O sorriso é sincero. Ele comenta que sentiu muito por não ter estado presente antes. Gomesindo interrompe com gentileza. Diz que não há motivo para constrangimento. Que isso não tem importância. Mesmo assim, Francesco pede desculpas. Explica que não conseguiu ir até a fazenda para pedir oficialmente a mão de Rosana para seu filho, Marco Antônio. Antes que o clima fique pesado, Marco Antônio intervém. Afirma que Gomesindo, provavelmente, está interessado em tratar de negócios. Muda o foco. Comenta sobre a venda de uma mansão localizada na Avenida Paulista. O assunto ganha outro tom. Nesse momento, Dolores comenta que Juan é extremamente esperto. A observação chama a atenção de Juliana. Juliana se aproxima. O coração acelera. Ela pergunta, tentando parecer casual, se o genro de Dolores se chama Hernandes. Dolores confirma, mas estranha a pergunta. Quer saber o motivo. Juliana se atrapalha. Diz que não foi por nada. Sorri sem convicção. Logo depois, se afasta. Sobe para o andar de cima da pensão. Dolores fica parada. Pensativa. Algo naquela reação não lhe parece normal. Enquanto isso, em outro ponto, Angélica comenta com Florinda que Rosana, ao ir para São Paulo, arranjou outro marido. E pior, deixou o próprio filho na fazenda. Como se fosse um estorvo. A indignação é clara. Florinda pergunta por que Mateu não impediu a partida de Rosana. Angélica responde sem hesitar. Diz que Rosana acreditava que, mantendo o filho por perto, conseguiria segurar Mateu. Florinda rebate na hora. Afirma que Mateu está completamente maluco por Juliana. Angélica concorda. Diz que isso já é assunto comentado por toda a colônia. Florinda observa que Rosana agora parece apaixonada novamente. Angélica discorda. Explica que Rosana não está apaixonada de verdade. Está apenas se enganando com esse novo amor. Duas visões diferentes. Sobre sentimento. Sobre escolhas. Nesse instante,
Padre Olavo chega à fazenda de Gomecindo. Florinda prontamente lhe serve um suco. Angélica acompanha. E logo se retira. Antes de sair, comenta que Maria trouxe Florinda para dentro da casa com a intenção de substituir Leonora na cozinha. Padre Olavo observa que a jovem é muito nova. Angélica responde que, apesar da idade, ela cozinha razoavelmente bem. O padre a chama de menina. E logo se desculpa, percebendo que o termo pode soar inadequado. Angélica responde com sinceridade. Diz que não odeia o apelido, mas também não gosta de ser chamada assim. Padre Olavo então elogia sua postura. Afirma que Angélica tomou a atitude certa, no momento certo. Diz que muitas famílias já estavam prontas para abandonar os cafezais e voltar para a Itália. Angélica aproveita o momento. Reforça que Gomecindo precisa agir. E rápido, antes que seja tarde demais. A preocupação com o futuro da fazenda fica clara e pesa no ar. Enquanto isso, Damião segue em silêncio. Mas por dentro, a decisão já está tomada. Juliana precisa saber. Precisa saber que Juan é, sim, filho dela. Uma verdade grande demais para continuar escondida. Pouco depois, Juliano vê Damião entrar e pergunta se ele já deixou Hortência e o menino em segurança. Damião confirma. Diz que sim. Acrescenta que o espanhol estava presente o tempo todo. Juliana então orienta Damião a seguir com o trabalho. Lembra que ele agora é dono do próprio coche. Mas Damião não se move. Respira fundo. E diz que, antes de qualquer coisa, precisa falar com ela. Avisa que não pode ser ali. Que o assunto é sério. Delicado demais. Juliana percebe a gravidade no olhar dele. Fica curiosa. Um pouco apreensiva. Decide subir com ele até o quarto. Os dois sobem as escadas devagar. O clima é pesado. Lá embaixo, Dolores chama por Juliana. Chama mais de uma vez. Mas não obtém resposta. E não a encontra em lugar algum. No quarto, Juliana fecha a porta. Olha direto para Damião. Pede que ele fale de uma vez. Damião não rodeia mais. Revela que foi ele quem levou Mariana até a Santa Casa de Misericórdia, junto com o filho de Juliana. Diz que ela sabe disso. Juliana confirma. Ela sabe. Mas o silêncio que se segue é denso. Ela tenta entender. Por que agora? Por que essa conversa? Damião continua. Conta que viu Mariana deixar o filho de Juliana na roda dos rejeitados. O choque é imediato. Juliana arregala os olhos. O coração dispara. Pergunta, confusa, por que ele só está contando isso agora? A voz sai trêmula. Tentando organizar os pensamentos, Juliana comenta que Tizil lhe disse o nome do marido de Hortência. Hernandes. Damião confirma. Diz que sabe de toda a história. Juliana, ainda em defesa, afirma que Juan não é seu filho. Mas Damião não recua. Olha firme para ela. E diz o contrário. Diz que Juan é, sim, filho dela. Revela que Hortência e Hernandes foram até a Santa Casa buscar o menino na roda. E que Dona Dolores mentiu para Juliana durante todo esse tempo. A revelação cai como um trovão. Juliana fica assustada. A voz treme quando ela pergunta se aquilo é verdade. Damião responde sem hesitar. Diz que todos já sabem. Que Juan é, de fato, o filho de Juliana. O corpo dela fraqueja. Os olhos se enchem de lágrimas. A emoção toma conta. Não é dor. É alívio. É alegria misturada com incredulidade. Juliana mal consegue falar. Entre soluços, afirma que haviam levado seu filho embora. E agora? Agora ela entende tudo. Damião pede que ela tenha calma. Muita calma. A voz dele é baixa. Cuidadosa. Tentando impedir que Juliana desmorone. Mas Juliana balança a cabeça. Os olhos marejados denunciam tudo. Ela diz que o coração sempre soube. Sempre avisou que havia algo errado. Só não queria acreditar. Damião comenta, com pesar, que Dolores deveria ter desconfiado desde o instante em que Juliana entrou na pensão. Desde o primeiro olhar. Desde o primeiro silêncio estranho. Ele insiste mais uma vez. Pede que ela se controle. Juliana respira fundo. Engole o choro. Diz que vai tentar manter a serenidade.
mesmo sentindo o mundo girar. Damião então traz a realidade com firmeza. Diz que, pela lei, o menino é considerado filho do casal de espanhóis. E aconselha Juliana a conversar com Mateu, antes de fazer qualquer coisa impensada. Juliana escuta, ainda tomada pela emoção. Ela comenta, com amargura, que Mateu sempre teve ciúmes de Juan, sem nunca imaginar que o garoto pudesse ser o próprio filho deles. Nesse momento, a voz de Dolores ecoa do lado de fora, chamando Juliana, pedindo ajuda. Juliana fecha os olhos por um segundo, ainda confusa, ainda frágil. Ela pede para Damião ir cuidar da própria vida. Damião entende, não discute, sai do quarto em silêncio. Alguns instantes depois, Juliana deixa escapar um sorriso suave, um sorriso tímido, misturado com lágrimas. Ela se levanta, tenta disfarçar a emoção. Quando Dolores Alvela pergunta o que está acontecendo, Juliana responde que não é nada. A voz firme, mas o olhar distante. Dolores fica pensativa, desconfiada. Enquanto isso, Paola acompanha de perto a movimentação em sua fábrica de macarrão. Observa tudo com atenção. Garante que nada saia do controle. Em outro ambiente, Marco Antônio, Gomesindo e Francesco brindam. O clima é leve. Durante a conversa, Gomesindo comenta sobre um amigo italiano que deixou a fazenda para produzir vinho em outro lugar. Marco Antônio, curioso, pergunta se esse amigo é Bartolo. Gomesindo confirma. Diz que, pelo visto, Rosana andou contando muitas histórias sobre ele. Francesco então puxa o assunto da mansão. Pergunta se Gomesindo está disposto a fechar o negócio. Questiona se pode negociar a propriedade em nome dele. Enquanto isso, Antônia organiza os pratos com cuidado para o almoço. À mesa, Janete demonstra certo constrangimento. Pede desculpas a Maria do Socorro pelo que aconteceu na noite anterior. Maria responde que Rosana já explicou os motivos daquela atitude. Rosana confirma. Diz que a mãe entendeu tudo. Maria comenta que acredita que Janete tem razão. Janete, por sua vez, afirma que Marco Antônio também tem culpa nessa história. O clima começa a pesar. Rosana pede para mudarem de assunto. Maria do Socorro então recorda que conheceu a italiana Paola quando seu genro se casou com Angélica. O comentário desperta o interesse de Janete. Maria continua. Diz que Angélica queria ser freira. E comenta que ela só não perdeu o marido porque teve muito juízo. E uma esperteza que ninguém imaginava que ela possuísse. As palavras ficam no ar, carregadas de significado. Maria acrescenta, com ironia afiada, que Angélica queria casar com Cristo, mas acabou se casando com aquele traste que chama de marido. Janete estranha. Pergunta o que ela quis dizer com aquilo. Maria responde na hora, espirituosa. Diz que não adianta jogar o macarrão na parede achando que isso resolve tudo. Enquanto isso, Mateus segue trabalhando, concentrado, o rosto sério, distante. Na pensão, Juliana serve os hóspedes. O semblante está mais leve, mas por dentro, ela ainda tenta digerir tudo o que descobriu. Dolores comenta que parece que Mateu e Amadeu não virão almoçar. Juliana responde que seria perda de tempo ir e voltar, mas acrescenta: Amadeu não vai gostar de chegar à noite e não encontrar Hortência. Dolores observa Juliana com atenção. Pergunta se ela já sabe de tudo. Juliana se faz de desentendida. Questiona quem não sabe. E sobre o quê? Dolores suspira. Comenta que Hortência nunca teve juízo. O tom é de cansaço, de quem já viu demais. Logo depois, Dolores reflete em voz alta. Diz que a filha carrega uma grande cruz. Juliana responde com firmeza. Diz que não é maior do que a dela. Lembra que teve uma filha e um filho, e nenhum dos dois está com ela. Mesmo assim, conclui com fé: Deus é grande e justo. Em outro ponto, Mateu comenta com Amadeu que sempre disse que Hortência é uma mulher casada. Amadeu rebate. Diz que ela é maltratada pelo marido. Mateu responde que quem mais sofre com tudo isso é Dolores. Amadeu perde a paciência. Chama o marido de Hortência de covarde. Mateu debocha da situação. O deboche irrita Amadeu.
Ele pede que Mateu pare com as provocações. A tensão cresce. Amadeu então fala sem rodeios. Diz que vai tomar Hortência para si, custe o que custar. Enquanto isso, na colônia, a vida segue. Todos continuam seus afazeres. Como se nada estivesse prestes a explodir. O sol se põe lentamente. A noite chega, trazendo calma e mistério. Já na fazenda, Augusto chega e cumprimenta Florinda com boa noite. Ela responde com educação. Em seguida, Augusto comenta com Padre Olavo que não está nem um pouco preocupado com as eleições. Diz, cheio de confiança, que já está eleito. Fala de acordos, de combinações políticas. Afirma que está tudo acertado. Padre Olavo, curioso e um tanto cético, pergunta se ele realmente acredita nisso. Angélica intervém. Diz que o marido já se acha deputado, antes mesmo de contarem os votos. Olavo pergunta com quem Augusto está contando para ter tanta certeza. Augusto responde sem pudor. Diz que conta com os votos burros. Afirma que são esses votos que acabam elegendo muita gente neste país. O comentário cai pesado no ar e revela mais do que ele imagina. Padre Olavo escuta a resposta e não diz nada. Fica em silêncio. Observa. O olhar atento percebe a arrogância, a autoconfiança exagerada de Augusto. Tudo ali fala mais alto do que qualquer palavra. Enquanto isso, Amadeu chega à pensão. Em outro ambiente, Marco Antônio comenta animado que Gomecindo adorou a mansão. A notícia chama a atenção de Rosana na mesma hora. Ela pergunta, direta, quer saber se é verdade. Gomecindo confirma, mas faz uma ressalva. Diz que, antes de fechar qualquer negócio, quer que Maria do Socorro veja a casa pessoalmente. Marco Antônio acrescenta, empolgado, que a mansão está completamente mobiliada, com peças de extremo bom gosto. Janete sorri, elogia. Diz que Marco Antônio tem muito bom gosto, que nisso, puxou a ela. Ainda comenta que seu pai nunca se importou com preços. Sempre comprou o que havia de melhor. Deixa claro, o gosto refinado vem de família. Maria do Socorro se anima. Diz que quer ver a casa já no dia seguinte. Gomecindo promete. Levará todos logo cedo. Enquanto isso, na fábrica, Paola questiona Francesco. Quer saber por que Janete jogou o macarrão dela na parede. Francesco explica. Diz que Marco Antônio comentou que o macarrão vinha da fábrica de Paola, mas reforça que o produto foi enviado dias antes, e que ele não pediu para revelarem a origem. Paola se revolta. Sente-se ofendida, humilhada. A indignação cresce. No calor da discussão, Paola acaba insultando Janete, na frente de Francesco. O clima pesa. Francesco pede que mudem de assunto. Encerra a conversa ali mesmo. De volta à pensão, Amadeu procura Hortência. Ela é direta. Diz que ele deve procurar outro lugar para ficar. Afirma que não quer mais Amadeu hospedado em sua casa. A decisão é firme, sem espaço para discussão. Em outro canto, Juliana se aproxima de Mateu. Diz que precisa falar algo importante, mas faz um pedido, que ele não a chame de maluca. Mateu responde que vai jantar com Amadeu. Juliana diz que então falará depois, quando estiverem deitados. Sozinha, Juliana se recolhe, e os pensamentos não lhe dão trégua. Ela se pergunta, e se Damião não estiver enganado? E se Juan for mesmo seu filho? A dúvida a consome. Enquanto isso, Amadeu desabafa com Mateu. Conta que Dolores mandou ele procurar outra pensão. Mateu comenta que já havia avisado, que todos estão sabendo da história envolvendo Hortência. Amadeu admite. Diz que gosta dela. Juliana observa de longe. Troca um olhar com Dolores. Nenhuma das duas diz nada. Apenas observam. Em silêncio. Em outro ambiente, Florinda prepara as refeições com cuidado. Depois começa a servir. Padre Olavo aproveita o momento. Comenta que estava conversando, recentemente, sobre o acordo que Angélica fez com os italianos na fazenda. O assunto fica no ar, carregado de implicações.
Augusto quebra o silêncio e pergunta qual é a opinião do padre sobre o assunto. Padre Olavo responde com calma. Diz que considera o acordo muito bem pensado. Angélica aproveita e comenta que muitas famílias italianas já foram embora. O tom é sério, de quem sabe o peso dessa decisão. Augusto reforça. Diz que ela não poderia ter tomado providência melhor. O padre, porém, lança um comentário irônico. Observa que Angélica praticamente deu suas fazendas. Angélica reage na hora. A voz firme. Esclarece que não cedeu suas terras, que apenas vai dividir as colheitas. As propriedades continuam sob seu controle. Padre Olavo alerta. Aconselha que ela e Augusto tenham cuidado, para que, no futuro, as fazendas não acabem mudando de mãos. Angélica responde sem hesitar. Isso jamais vai acontecer, enquanto ela estiver viva. Em outro lugar, Leonora serve Bartolo. Diz que sente saudade da fazenda de Gomecindo, dos velhos tempos, dos costumes simples. Comenta que já tinha perdido o hábito de comer polenta, mas pede que Bartolo não reclame. Bartolo responde com tranquilidade. Diz que não está reclamando de nada. Leonora fica pensativa. Cogita a possibilidade de voltar para a casa de Maria do Socorro. Acha que talvez consiga algum dinheiro para investir nas terras. Diz que quer ajudar Bartolo. Ele responde com franqueza. Diz que ela acaba ajudando mais lá do que em casa. Leonora insiste. Afirma que ajudará mais trabalhando na casa grande. Diz que já fez tudo o que estava ao seu alcance. Bartolo permanece em silêncio, pensativo, um pouco abatido. Já à noite, Mateu beija Juliana com ternura. Os dois sobem para o quarto. Juliana pede que ele pare de se preocupar com Amadeu. Pede que a escute com atenção. Diz que o assunto é muito sério. Ela afirma que Hortência não foi embora por causa de Amadeu. Mateu estranha. Fica confuso. Pergunta o motivo. Juliana respira fundo. Diz que ele não vai acreditar. Mas mesmo assim, decide contar. Quando ela menciona o nome de Juan, Mateu se irrita. Diz que não quer ouvir essa história de novo. Juliana insiste. E então revela. Juan é o filho deles. Mateu reage na hora. Diz que não quer ouvir isso novamente. Mas Juliana continua. Explica que o marido de Hortência se chama Hernandes. E que ele é espanhol. Ao ouvir isso, Mateu se cala. O choque é imediato. Profundo. Juliana chora. A voz falha. Ela explica que nenhuma mãe desnaturada entregou o menino nos braços de Hortência. Que a verdade é outra. Juan, o filho deles, foi abandonado na roda da Santa Casa de Misericórdia. O silêncio que se instala no quarto é pesado e definitivo. Juliana continua. A voz embargada, as mãos trêmulas. Conta que chegou a segurar o menino nos braços. Que naquele instante sentiu algo estranho no peito. Um aperto. Um chamado silencioso. Mas não quis acreditar. Diz que tentou afastar aquele sentimento. Diz que achou que fosse imaginação. Desejo. Dor antiga falando mais alto. As lágrimas escorrem. Ela confirma, entre soluços. Juan é o filho deles. Mateu a observa em silêncio. E então, um sorriso suave surge em seu rosto. Um sorriso contido, cheio de emoção. Ele se aproxima. Troca com Juliana um olhar profundo, intenso, carregado de tudo o que nunca foi dito. É como se, naquele instante, os dois finalmente enxergassem a verdade. A mesma verdade que o destino escondeu por tanto tempo. Não há mais dúvida. Não há mais negação. Só o reconhecimento silencioso de um amor e de um filho que sempre foram deles.